Oi, hoje vamos fazer um sonho, literalmente. A receita de hoje vai ser um sonho delicioso recheado de Nutella. Essa é uma receita de sonho macia, fofinha e leve. Eu fiz essa receita com a minha irmãzinha Beatriz, porque ela é muito boa em fazer massas que precisam sovar. Minha mãe não gosta muito que façamos frituras em casa, porque ela diz que não faz bem, né? Mas o principal motivo é que a gente faz um pouquinho de sujeira na cozinha, porque espirra óleo, né, no fogão. Mas convencemos a minha mãe para fazermos essa receita deliciosa de sonho. E a gente vai precisar de ingredientes muito simples: açúcar, manteiga, farinha, leite, ovos, e para o recheio vamos precisar de Nutella. Então, em um bowl a gente vai colocar um saquinho de fermento biológico, que equivale a 10 gramas. E logo em seguida vamos colocar 300 ml de leite morno. Tomem cuidado com a temperatura do leite, porque se ele estiver muito quente ele vai matar o fermento. Depois a gente vai colocar 90 gramas de açúcar e dar uma mexidinha. Colocaremos também 100 gramas de manteiga que eu derreti no fogo, tá? E aí eu vou colocar também 3 ovos. Eu vou dar uma batidinha nos ovos antes de acrescentar ele à nossa mistura. Então vamos misturar a nossa massa do sonho e ir acrescentando aos poucos a farinha. A gente vai usar no total 700 gramas de farinha de trigo. E enquanto eu estou misturando a farinha com o resto da massa, não se esqueça de já se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma delícia e deixar um like no vídeo e um comentário. Antes de acrescentar o resto da farinha, vamos colocar 5 gramas de sal à massa. A adição de sal em receitas doces, como a de sonhos, tem o objetivo de realçar o sabor dos outros ingredientes e equilibrar o doce. Entre outros motivos, como realçar o sabor, equilibrar o doce e em algumas receitas ajuda em sua textura. A presença de sal na receita de sonhos é importante para garantir um resultado final mais saboroso e equilibrado. E agora chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos sovar bastante até ficar uma massa bem bonita e macia. A massa de sonho tem que ficar mais úmida, chegar quase no ponto de véu. Vamos começar sovando no bowl mesmo e depois que a massa estiver ganhando consistência, podemos começar a misturar na bancada com farinha. A sova da massa do sonho ou de qualquer massa de pão é um processo importante para desenvolver o glúten presente na farinha. O glúten é uma proteína que dá elasticidade e estrutura à massa, permitindo que ela cresça uniformemente durante o processo de fermentação. Isso resulta em uma massa mais macia, leve e com uma textura mais agradável após o cozimento. Além disso, a sova também redistribui os ingredientes de forma homogênea, garantindo uma consistência uniforme e evitando a formação de grumos ou áreas densas na massa. E vejam então como a massa está ficando bem consistente, úmida e bonita. Para fazerem essa massa, não se esqueçam de preparar o muque. Tenham paciência que vai dar certo. Minha irmã tá falando aqui pra mim, pra vocês olharem como ela faz, pra vocês fazerem igual na casa aí de vocês. E enquanto a gente fazia a receita, ela deixou bem claro pra mim que eu tinha que falar que ela tava fazendo comigo essa receita, porque foi ela que salvou tudo. Não esquece de falar que eu tô aqui, tá? Com você. E agora que eu deixei bem claro que a minha irmã fez essa receita comigo e sovou toda a parte que precisou sovar a massa, vamos fazer uma bolinha do jeitinho que eu vou mostrar aí pra vocês. E vamos colocar no bowl que usamos para misturar todos os ingredientes da nossa massa. E depois vamos cobrir com um pano e deixar descansar no lugar mais quentinho da casa. Como aqui na minha cidade tá frio, eu vou colocar dentro do forno. Mas, gente, é o forno desligado, tá? Não vão ligar o forno ainda. Não esquece de falar que eu tô aqui, tá?
Então, cobrimos aí com um pano, vou colocar aí no forno. Eu fico cismada de deixar o forno totalmente fechado. Eu acho que fica muito quente, então eu deixo assim meio abertinho e vou deixar descansar por 30 minutos ou até dobrar de tamanho. E olha só como a nossa massa ficou bonita, ela cresceu bastante. Então minha irmã pegou e abriu ela desse jeito que eu tô mostrando aí na tela, para cortarmos os sonhos do tamanho que queríamos. Eu separei aí o recheio e ela ia cortando a massa em 55 gramas. E eu fazia as bolinhas e deixavam elas na forma para ficar mais organizado e não ficar tudo na bancada. E uma dica para vocês, fechem bem as bolinhas para na hora de fritar elas não abrirem, tá bom? E esse foi o nosso método de produção mais rápido que a gente encontrou. Ela cortava e pesava, eu fazia a bolinha e colocava nas formas. Então nós fizemos todas as bolinhas, então aí estão todas as massas em bolinhas, renderam 24 sonhos e a gente vai tampar com um pano para elas descansarem por mais 30 minutinhos. Então depois do descanso a gente vai esquentar o óleo e vai ir colocando os sonhos para fritar. E tomem muito cuidado com a temperatura do óleo, senão ele só vai criar a casquinha, vai parecer que ele cozinhou dentro, mas quando você fazer o furo para rechear, ele vai estar cru. Então tomem muito cuidado com a temperatura. Então eu fui fritando os nossos sonhos, os primeiros saíram mais queimadinhos, né? Porque eu tava ainda ajeitando a temperatura do óleo, mas eu acho que no geral eles ficaram bem bonitos. E depois de fritar todos os sonhos, passaremos eles no açúcar, que enquanto eu fritava, minha irmã bateu no liquidificador o açúcar demerara para ficar igual ao açúcar de confeiteiro e fazermos os furos para rechearmos nossos sonhos. E enquanto a minha irmã passava no açúcar, eu ia fazendo os furos e recheando eles com Nutella no saco de confeiteiro. E vejam como esses sonhos ficaram lindos. Achei que ficaram com um ótimo tamanho e bem recheados. E para rechearmos, eu fiz um furinho com uma faca mesmo. E depois coloquei a Nutella com um saco de confeiteiro. Mas vocês também podem rechear do que vocês quiserem, como creme branco, aqueles que a gente usa mesmo para sonhos, ou também com doce de leite. E se vocês ficaram até aqui, não se esqueçam de deixar um like no vídeo e um comentário, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e começar a me seguir lá no Instagram. E essa foi a receita de hoje, um sonho delicioso, macio, leve e fofinho, recheado de Nutella. Muito obrigada, gente! Tchau, tchau!